Francisco, deixa eu te fazer uma pergunta. Você às vezes apanha até do tratorista, né? Ah, e como? Porque ele sabe fazer o que você nem imagina, né? Bem, hoje a gente entra de vez em reações orgânicas voltada à agronomia. Todas as reações orgânicas que a gente debater aqui são realidades, tá? Realidades cotidianas que acontecem na vida de um agrônomo, tá? Bem, eu tinha deixado uma tarefa para vocês, vamos recordar, né? A tarefa está na unidade 1.1 e a outra está na unidade 1.3, que são as parciais. Até agora, eu só vi 6 colegas da turma realizarem essas atividades parciais, em que uma encerra hoje, dia 8/3, às 22 horas. Ou seja, tem menos de 3 horas aí para realizar, tá? E tem muita gente que não as fez. Baixei a lista de chamada atual, no sistema tem 15 alunos e apenas 6 realizaram. Ah, professora, eu confirmei meu horário hoje, só vai aparecer daqui 3 dias. Lamento, mas essa atividade aqui era para hoje. Tem outra atividade ainda, não tem tudo perdido, tá? Outra atividade, se não me engano, é para o dia 22. Eu tenho que conferir, que é sempre no dia da aula de vocês, tá? Aí você vai falar assim, professora, por que está correndo contra o tempo, tudo agora? Porque nós temos até o dia 26/3 para lançar todas as atividades parciais. Nós temos prazos também, nós professores, tá? Então a gente não está fazendo as coisas corridas, a gente está cumprindo meta. Porque, como toda empresa tem meta e toda meta tem prazo. Assim como vocês sabem que no campo ele é um pouco diferente, porque nem sempre a meta e o prazo andam de mão dada. Tem um fator aí chamado tempo, né? Tempo é o fator aí essencial. Quando eu falo tempo, é chuva, umidade do ar, etc, né? Bem, o que a gente vai aprender hoje? Deixa bem claro que se tiver dificuldade no decorrer do processo, me chama no áudio. Por quê? Quando eu estou compartilhando tela, eu não vejo aquela mãozinha, tá? Me chama no áudio. Fala, professora, eu não entendi tal coisa. Volto, volto. Professora, o que é isso? Tem como voltar? Volto. Tem coisas que eu já expliquei, os tipos de reações na aula passada, os 4 tipos. Está lá na gravação da pré-aula 2. E hoje a gente vai adentrar na terceira etapa, que é entender a unidade 1 do livro de um jeito mais objetivo possível, tá? Então, hoje a gente vai aprender o que são reações de substituição pelo mecanismo nucleofílico de primeira e segunda ordem e as eliminação nucleofílica de primeira e segunda ordem. Parece uns palavreados, mas na verdade é só o jeito que acontece, tá? A ordem que acontece, tá? Bem, então vamos lá. De onde eu tirei todas essas informações? Claro que são livros. Além do livro de vocês, eu me baseio num livro muito bom, que é Química Orgânica, do Graham Solomons e outros autores. E o que a gente está trabalhando hoje praticamente é o capítulo 6, mais focado em reações. Estereoquímica eu vou deixar para a aula 4, para não dar um nó na cabeça, senão é muita informação, né? E tudo que é demais, extrapola. Bem, o que a gente vai estudar hoje? Reações de substituição nucleofílicas de primeira e de segunda ordem, por isso que é SN1 e SN2. As adições nucleofílicas vamos deixar para a aula 4 também, senão é muita informação. Eliminações, aula 3. Óxido-redução, aula 5. Tá? Para não dar um nó na cabecinha. Bem, primeiro, uma pequena revisão.
O que são reações nucleofílicas? É quando eu tenho um nucleófilo, que a gente simboliza com U, que tem um par de elétrons, ou a gente coloca NU menos, é como se fosse um ânion, né? Um íon negativo. E como ele tem par de elétrons, ele é doido para ir atrás de alguém que tenha poucos elétrons, né? Um cátion. Então, ele sempre vai tender a atacar alguém mais fraco que ele, né? Alguém que está deficiente em elétrons. Sempre assim, aquele que tem de mais ataca o que tem de menos. Isso é em todo lugar. Então, aqui, por exemplo, eu tenho hidroxila, que tem um par de elétrons livres. Ela fala assim, bem, carbono, é o seguinte, você está aí com o cloro, bonito, maravilhoso, mas eu quero você para mim. Ele vem, ataca por trás, tá? Sempre no lado oposto. Presta bem atenção, quando é assim é um jeito, quando é de outro jeito é de outro jeito, tá? Tem um nome para isso. Quando o nucleófilo atraca oposto ao grupo abandonador, entra no lugar e deixa o grupo abandonador, não é à toa que chama abandonador, né? Ele é abandonado. Faz o cara sair e esse cara entra, aconteceu uma substituição. É que nem no futebol. Para alguém sair, né? Alguém tem que entrar. Em nível molecular, né? A hidroxila está aqui, ela ataca o carbono, que é menos eletronegativo. Ela vem, se encaixa por trás e ela já estava com cloro. Ó, o carbono estava com cloro aqui, casadinho. O que acontece? Para que a hidroxila junte, o cloro tem que sair. E é o que acontece aqui, tá? Vejamos que tem um momento aqui, ó, intermediário. O que é intermediário? Não está nem nos produtos e nem nos reagentes. É metade do tempo. Um momento que um puxa para um lado, outro puxa para o outro. E sempre o mais forte ganha. Não é muito diferente na vida real. Sempre o mais bonito, mais atraente, mais legal ganha. Bem, eu vou pegar essa reação e colocar no nível maior, tá? Só para lembrar, nucleófilo é aquele que ataca. Aquele que cai fora é o grupo abandonador, é o que é largado, é o que sai. O nucleófilo ataca e entra aqui, ó, entrou na molécula. A molécula que sofre a reação, ela também tem um nome, tá? Ela é chamada de substrato, a molécula que sofre a reação. Então, em resumo, nós temos aqui um nucleófilo com um par de elétrons NiF, vem aqui, gruda no meu substrato e faz o grupo abandonador sair. Então, o nucleófilo sempre doa seu par de elétrons para o substrato, que é o meu R. A ligação entre o carbono e o grupo abandonador, que é o Ga, se rompe e ambos da ligação sai o grupo abandonador. O nucleófilo usa o seu par de elétrons para se juntar ao substrato. E o grupo abandonador sai embora com o par de elétrons original dessa ligação. Né? É assim que acontece. Uma substituição. Um entra, outro sai. Se eu quiser pegar uma reação de substituição nucleofílica e colocar ela grandona, aconteceria o seguinte, ó. Aqui eu tenho nitrogênio, que tem um par de elétrons livres, certo? Ele tem um parzinho de elétrons livres bem aqui. Então, ele vai querer atacar, porque ele é meu nucleófilo. Aí tá aqui o carbono, fraquinho, fofinho, lindinho, ele vem e fala, eu vou ligar com você, mesmo você já fazendo 4 ligações. Só porque esse carinha entra, esse carinha tem que sair. Ele paga o par de elétrons, lembrando que esse tracinho aí não existe, né? Ele significa que é um par de elétrons compartilhado, que está aqui. Pega esse par de elétrons, põe em cima dele e vai embora. Aqui, esse é meu grupo abandonador. E esse negocinho aqui, o nitrogênio, ele entrou junto ao carbono aqui, juntou. Ou seja, esse carbono que sofreu a reação é o meu substrato. E o nitrogênio que fez a ligação
Esse aqui atacou feito um nucleófilo. A mesma coisa acontece aqui, ó. Tem outras reações, tá? Hidroxila, ó, tem par de elétrons livres, então é nucleófilo. Ela vem, como ela é mais forte, né, na escala dos nucleófilos, que eu já passei aula passada, ela ataca o carbono e expulsa o iodo embora. E assim vai. Sempre numa reação de substituição nucleofílica, um entra e o outro sai. Nunca muda, tá? Bem, aí vamos a alguns termos técnicos, tá? O que é uma SN2? Reação substituição nucleofílica de segunda ordem ou bimolecular. Uma dica: toda vez que eu falo em bimolecular, significa que alguma coisa acontece simultaneamente, tá? Guarda essa dica aqui, tá? Como assim? Quando eu sei que uma coisa é bimolecular ou ela é de primeira ordem, monomolecular? Simultaneamente é quando tem um momento em que está tendo ataque duplo dos dois lados. Como assim? Aqui eu tenho um exemplo teórico. Eu tenho um nucleófilo, tá bem grandão aqui, com seu par de elétrons, e eu tenho aqui um substrato ligado ao R, o X. O meu nucleófilo vai vir aqui, ó. Ele quer se ligar ao meu radical, ao meu carbono. Só que tá vendo que tem um momento que tá esses tracinhos aqui? Ó, o que significa esses tracinhos? Tenho aqui entrando e aqui saindo. Só que as duas ligações já existem. Então eu tenho um momento intermediário que acontece simultaneamente, um puxando para cá e outro puxando para cá. E a história, né? Tá aqui, radical, que é o carbono, que é eletropositivo, tem um eletronegativão puxando para um lado, outro eletronegativo puxando para o outro. Sabe aquela mulher maravilhosa, que tinha dois pretendentes, um puxa para um lado, outro puxa para o outro? Claro, né? Ela não é boba, ela vai no mais eletronegativo. Ela não é boba. Na natureza é tudo igual, tá? Então, o radical, dona radical, ela veio e se ligou ao nucleófilo e o senhor X pegou seus pares de elétron e caiu fora. Como eu tenho um momento que tem ataque duplo, por isso que é chamado de bimolecular, que é ataque simultâneo dos dois ao mesmo tempo, é chamada de substituição nucleofílica de segunda ordem, porque tem ataque de dois ao mesmo tempo. Não tem etapas, tá? Então a primeira etapa é o nucleófilo vem, ataca, forma o intermediário, quebrou, acabou. Só isso. Simples assim. Bem, isso aqui é o que acontece quando uma reação substituição nucleofílica de segunda ordem ataca uma molécula que tenha isomeria óptica. Ou seja, ela está na conformação cis ou trans. Ou ela está na conformação R ou S, ou destrógena ou levógena, tá? Isso acontece que é a chamada estereoquímica. Bem, como assim, professor? Está falando grego? Traduz para minha língua, Jesus. Traduzo, calma. Eu não vou ficar lendo isso aqui é de leitura, tá? Eu sempre faço slides de leitura para vocês lerem antes da aula, por isso que está na pré-aula e na aula. O que acontece quando eu tenho uma molécula, por exemplo, que aqui, imagine que ela tem uma configuração R positiva. Bem, vocês lembram o que é isômeros ópticos? Vou fazer um exemplo qualquer aqui, vai. H, OH, Cl e I. Certo? Deixa eu
simplificar aqui, não precisa disso. Aqui tem um legal. Aqui eu tenho a molécula do R-2-brono-octano. Aí você vai falar assim, o que é isso, professora? Eu não sei se vocês já estudaram, mas provavelmente já em química geral, quando um carbono está ligado a 4 elementos diferentes, ele é chamado de isômero ou carbono quiral. Já estudaram isso? Quando um carbono está ligado a 4 ligandes diferentes? Já ou não? Estou fazendo uma pergunta. Sim. E quando eu pego esse carbono quiral e ponho ele na frente do espelho, ele faz a molécula invertida a ele, mas que não é ele, é o oposto dele. É como se fosse o irmão gêmeo. Se você tivesse um irmão gêmeo e olhasse no seu espelho, você tiver com a blusa escrita assim, amor, no espelho você não vai ler amor, você vai ver Roma. É o contrário, certo? Porque a imagem é o oposto do real, tá? Toda vez que você vê a sua imagem, você lê lá amor, no espelho você vê Roma, né? A palavra amor encaixa na palavra Roma, uma entra na outra. Não encaixa, né? Amor e Roma não encaixa. Então, essas moléculas quirais, uma é chamada de R e a outra é chamada de S. Uma é chamada de destrógera, a outra é chamada de levógera. Exemplo, já ouviu falar de uma molécula que causou muita mudanças moleculares a nível do DNA, que é a talidomida? Causou uma doença de má formação fetal em 1960 e 1970, depois ela foi proibida a venda. Já ouviu falar do caso da talidomida? A talidomida, ela era um fármaco vendido na farmácia para dor de cabeça. Só que ela era uma mistura das duas tipos de substância, porque o ser humano não é que nem a natureza perfeita, não dá conta de produzir um só. Eles produziam talidomida destrógena e a levógena. Mistura metade metade. Enquanto uma molécula tirava dor de cabeça das grávidas, a outra molécula causava focomelia. Que é isso? É a alteração da criança que tirava os braços e os pés, má formação fetal. Aí a criança nascia sem mãozinha, com as mãozinhas todas atrofiadas, sem perninha, sem pezinho ou sem dedinho, tá? Aconteceu uma geração que é chamada os filhos da talidomida, tá? Essa anomalia é por causa de um fármaco vendido com moléculas com quiralidade. Olha o perigo que temos aí. Aí você fala assim, professor, até hoje são vendidos fármacos com moléculas quirais, né, que tem essa propriedade de produzir duas substâncias que são gêmeas, mas que têm efeitos totalmente diferentes? Tem. E não são poucos, não. Vou deixar isso daí para curiosidade de vocês, tá? Olha que sacanagem. Tá aqui o carbono casadinho, né, com o hidrogênio, com o metil e com uma cadeia gigante, e com o bromo. Tá aqui, lindinho, maravilhoso. E ele tem uma conformação levógera. Por quê? É negativo, ó. Quando é positivo, destrógeno. Tá? Uma dica. Oposto, direita e esquerda. Levógera gira para a esquerda, destrógeno gira para a direita. Não lembra? Revisão de química geral. Bem, o que acontece aqui? A hidroxila está aqui, linda, maravilhosa. Ela vem e ataca o carbono por trás, tá? Por quê? Porque o bromo é grandão e a hidroxila é pequenininha. Então ela vem por trás, ela vem pum. Aí acontece um momento
que esses carinhas aqui se entortam todo para que esse carinha entre e esse carinha sai. Só que está todo mundo ligando, está todo mundo ligadinho. Então, eu tenho uma fase intermediária, em que eu tenho os dois atacando ao mesmo tempo. Lembra? Eu puxando para o lado, eu puxando para o outro. Mas como a hidroxila é menorzinha, ela tem muitos elétrons aqui doidinha para compartilhar, ela vem e se liga. E o bromo, que ele é maiorzão, ele cai fora, ele sai. Ele é meu grupo abandonador aqui. Como eu tenho uma observação aqui, antes da reação, ele estava na configuração R. Depois ele inverteu, ele foi para a configuração S. Ele sofreu uma inversão molecular, tá? E essa inversão, fora o fato que entrou uma hidroxila onde estava um bromo, deixou de ser um aleto e virou, ó, tudo que termina em ol, um álcool. Deixou de ser uma molécula e virou outra. Só que para isso acontecer, claro que tem um cat, né? Um catalisador, senão a reação não acontece, é óbvio, né? Reação orgânica tem que ter um cupido. Se não tem catalisador, ela nunca acontece. Mecanismo da reação. Mecanismo é como se fosse o passo a passo. A receita de bolo, tá? Eu vou ler com vocês com calma para vocês entenderem. O íon hidróxido negativo leva um par de elétrons para o carbono, pá, positivamente carregado, em um ataque por trás em relação ao grupo abandonador, ou seja, oposto. O cloro começa a se afastar, porque se tem alguém entrando, alguém tem que sair. E o par de elétrons ligado ao carbono. Existe um estado de transição em que a ligação entre o oxigênio e o carbono é parcialmente formada, por isso dos tracinhos, ó, e o cloro é parcialmente rompida. A configuração do átomo de carbono começa a se inverter, ó. Olha aqui como estavam as ligações em relação ao carbono, ó. Tá vendo? Ele empurrou a hidroxila veio, estava o carbono aqui, assim. Ele fez isso. Ó, ele estava assim, ele fez isso. Ele inverteu o carbono, tá? Agora, a ligação entre o oxigênio e o carbono se formou, estabilizou-se e o íon cloreto saiu, tá? A configuração do carbono se inverteu. Estava virada para um lado, agora virou para o outro, porque ele foi empurrado. Isso aqui empurrou, tá? É isso que acontece, inversão. Bem, existe um diagrama, que esse diagrama aqui, cara, ele é uma benção. Como assim? Ele vai te falar o tipo de reação só se você bater o olho no gráfico e souber interpretar. Então, o que é energia livre de Gibbs? É a energia necessária para que aconteça a reação. Então, aqui estão os reagentes, né? Todas as substâncias têm energia, que a gente chama em quilojoule, tudo tem energia. Aí, a energia dos reagentes está aqui, a energia do produto está aqui. Ou seja, nesse processo vai ter perdas de energia de Gibbs. Só que para acontecer esse processo, primeiro ele absorve, depois ele elimina. Então, ele vai começar a absorver energia, para que forme as ligações. Depois, quando romper essa aqui, ó, pá, vai liberar muita energia, porque essa rompe e essa só se estabiliza, tá? Como eu tenho um só gráfico, tá? Só uma torrezinha aqui, significa que eu tenho só um estado de transição. Quanto mais topos eu tiver, mais estados de transição eu vou ter, mais etapas. Então, como eu só tenho uma torrezinha, significa que essa reação acontece em uma única etapa. Ela não tem etapas. Veio por trás, juntou, separou o outro e acabou. Nesse meio tempo estava solteirinho, aí ele veio, grudou no carbono, fez o cloreto sair, liberou um monte de energia,
né, para o meio ambiente, porque ele esquenta, né? E depois cai fora. Pronto, produziu aqui. Simples assim, tá? Primeiro absorve energia para que aconteça e depois libera energia no processo. Bem, sempre um bom grupo abandonador, que é o cara que levou o pé na bunda, ele estava com o substrato, no caso, e ele é mais fraco do que quem ataca, é óbvio, né? Para o cara sair, ele tem que ser mais fraco do que quem entra. Bem, isso aqui é só a definição para vocês saberem a diferença entre a substituição nucleofílica de primeira ordem e a que a gente acabou de falar, que é a de segunda ordem, que é uma só etapa. A de primeira ordem, ela tem 2 etapas, ou até mais. Vocês vão bater o olho e já vão ver a diferença. Muito fácil de perceber, tá? Aqui é só para vocês lerem, o que me interessa é daqui para frente, tá? Essa é a reação geral de uma reação de substituição. Como eu sei que é uma reação de substituição? O cloro estava com o carbono, a água veio aqui, que é H/OH, pegou a hidroxila, jogou aqui dentro, certo? E o cloro saiu sozinho. Olha lá, ó. Esse cara entrou, esse cara saiu. A pergunta, nesse processo, o que aconteceu? Como aconteceu? Quais são as etapas para que isso aconteça? Qual é a receita? No anterior, eu sei que ele veio por trás, enquanto o outro saiu pela frente. E agora? Essa molécula aqui é diferente. Ela tem 3 ramos iguais que fecha essa molécula. A ponto que para esse carinha sair, ele só sai por aqui e não tem como entrar por trás. O nucleófilo não consegue entrar por trás. Não tem para onde entrar. Ele vai ter que entrar de frente, vai ter que encarar de frente, já é diferente, tá? Na reação de segunda ordem, o nucleófilo entra por trás do carbono, entra aqui. Agora ele vai ter que encarar de frente. É a principal diferença, tá? É como acontece a reação. Lembra da receita? Bem, primeira coisa que acontece, tá? Por isso que eu falei que é por etapa. A primeira etapa é a etapa que gasta muita energia. É a etapa lenta, que é a formação de um carbocátion. Lembrando que um carbocátion é um carbono deficiente em elétrons. O que acontece na primeira etapa? O solvente ajuda o senhor cloro pegar o seu par de elétrons, pôr nele mesmo e cair fora. Aí fala o carbono ficou deficiente, então ele ficou positivo. Se o carbono ficou positivo, formou um carbocátion. Agora tá mole, né, meu bem? Se eu tenho alguma coisa positiva, naturalmente alguma coisa negativa vai querer entrar aqui. Tá vendo a diferença? Nesse caso, não acontece ataque nucleofílico por trás, ele vai ter que encarar do mesmo lado que saiu o cloro. No primeiro caso, ele foi covarde, né? Ele foi por trás. Agora, o cloro sai por livre e espontânea vontade, ou seja, ninguém arrancou ele daí, só o catalisador que deu uma ajudadinha, né? No caso, a própria água faz isso, tá? Como solvente, tirou o cloro de lá. Aí vem a segunda etapa. A própria água, ela tem, ó, hidroxilas, né? Porque a água, o que que é H2O? H mais OH menos. O carbono está deficiente, tadinho, solteiro, precisando de amor, né? Aí ele fala assim, bem, ó, água, você tem um par de elétrons aí sem compartilhar com ninguém. Compartilha lá comigo. Aí ela fala, pode deixar, vou me aproximar de você, vou me ligar para te estabilizar, meu amor. Pronto, estabilizou. Só que aí o oxigênio, sabe como que é o oxigênio? O oxigênio não é feliz, positivo. O que que ele vai fazer? Ele vai obrigar esse hidrogênio a sair daqui.
Ele vai falar, meu filho, me dá esse par de elétrons aqui e cai fora, porque eu não estou estável, eu quero ficar estável, meu bem, tá? Aí que acontece na segunda etapa, porque essas etapas agora são rápidas. Lembre-se que negativo atrai positivo, é um íon, tá? Rapidão, isso acontece super rápido, coisa de microsegundos. Aí o que acontece? Chega outra água e fala, bem, já que você não quer o hidrogênio para mim, eu vou levar esse hidrogênio fora, já que eu tenho um par de elétrons doidinho para compartilhar, fica aí com esses elétrons para você. A outra água vem, carrega o hidrogênio e vai embora. Ó a água indo embora, ó. Lembra-se que aquele carinha que recebe um hidrogênio na teoria do Bronsted-Lowry é chamado de ácido, né? Ele agora está ácido, está com hidrogênio a mais. E o hidrogênio foi embora. Aí formou o quê? Ó, tinha um hidrogênio, não tem mais, só tem um. Dos dois hidrogênios ficou um, formou um álcool. Você viu que bonitinho? Aqui acontece 3 etapas. Então, revisando. Na primeira etapa, vou até apagar tudo para não ficar muita informação. Na primeira etapa, o cloro sai sozinho. Olha o cloro saindo. Só que o cloro é egoísta, carregou os elétrons com ele. Aí o nosso carbono fica aqui deficiente, forma um cátion. E para isso acontecer, gasta muita energia, porque é uma etapa lenta. Tudo que é lento gasta energia. Tá? Aí eu formei um íon positivo e um íon negativo, agora facilitou. Lembra que os opostos se atraem? Já falei isso na aula passada, né? Aí veio aqui o senhor carbono deficiente, a água, que é o solvente, que estava aí livre, solta, falou: ah, meu filho, estou com dó de você, vou compartilhar um par de elétrons com você, vou juntar com você. Ah lá, ela juntou. Só que o oxigênio também, ele é egoísta, ele não quer os elétrons deficientes para ele, não, ele vai roubar de alguém. Ele joga esse hidrogênio fora e pega os elétrons de volta para ele, que é a terceira etapa. É isso que acontece. Ele joga esse hidrogênio fora e pega esses elétrons para ele e vira um álcool. Aí, a primeira etapa, em resumo, sai o elemento que é o meu grupo abandonador. E nessa etapa, é a etapa que mais gasta energia, ou seja, a etapa mais lenta. A etapa lenta sempre é a que gasta mais energia e é a que determina a velocidade total da reação, é a mais lenta. A etapa conseguinte, que é a 2 e a 3, são etapas rápidas, então são gráficos bem curtos, tá? Em que a água junta, pum, vem aqui e mata a deficiência do meu carbono, só que quem fica deficiente é ela. Aí a C vergonha vem, quebra a ligação com o hidrogênio e dá para outra água que não está nem aí para a reação. Como ele saiu fora, né, veio para esse carinha aqui, formou um álcool, tá? Essas etapas aqui acontecem em seguida. Essa demora primeiro, muito. Essas aqui, como é tudo íon, é positivo, negativo, é rapidão, tá? É em sequência. Lembrando que a água, como ela doa par de elétrons, ela é considerada uma base de Lewis, tá? Bem, usar os gráficos, né? Eu não vou entrar muito em estereoquímica, porque isso aqui pode dar um nozinho na cabeça. Vou deixar a estereoquímica próxima aula. Tá? Vou deixar isso daí para a próxima aula. O que eu quero é que vocês entendam o que é uma reação de SN1 e SN2, tá? E o que é uma solvólise. Lembra que na reação a água era o doador de elétron, né? Principalmente no caso aqui o oxigênio. Quando o solvente participa da reação, ele está como um dos reagentes, é chamada de solvólise. Então, solvólise é quando o próprio solvente faz parte da reação, tá? Exemplo, aqui eu tenho a água, que é o meu solvente,
ela entrou no lugar aqui do bromo. A hidroxila vem, pum. E o hidrogênio roubou o bromo. Então, teve uma substituição. Quando a água entra na reação, quando ela faz parte da reação, e ela é um solvente, é chamada de solvólise. É só o nome da reação, só isso, mais nada. Que nem o metanol, né? O metanol, que é assim, ó, CH3OH, que libera o grupo metóxico. Se ele vem e troca de lugar com alguém, né, é uma substituição. Então, o meu solvente, e olha que esse solvente é muito tóxico, tá? Pelo amor de Deus, nada de brigar com metanol. Metanol é o tal do combustível de avião que cega as pessoas. Fica a dica, tá? Toda vez que você tem um solvente que também reage, então você tem uma solvólise. Ok? Simples assim. E voltando aqui na definição, tá? Tá a definição aqui que é uma solvólise, é uma reação em que a própria água é o reagente. Quando eu coloco moléculas assim, vocês conseguem vê-la tridimensionalmente ou não? Quando eu coloco assim. Eu preciso saber a visão que vocês têm de química, para eu saber se vocês entendem o que está acontecendo aqui. E aí? Tem uma reação química que alguém está reagindo com água, então é uma solvólise, porque a água, que ela é um solvente. E o meu catalisador é a acetona. Ela ajuda que a reação aconteça. Vocês conseguem ver ou não? Preciso saber aqui que vocês veem. Porque eu consigo bater o olho e ver tridimensionalmente. Eu quero saber até onde vocês entendem de química orgânica, que não adianta eu vir aqui dar aula e só dar aula. Eu quero que dá aula e entenda o que eu estou falando aqui. Não é grego, nem latim, nem espanhol. É português, só que tem um compreender que eu preciso saber até onde você entende. Tá? Bem, o que é mecanismo? É o passo a passo. Dica: toda SN1 forma carbocátion. Alguém fica positivo. Toda SN2 não forma carbocátion, porque não dá tempo. É juntou, saiu, espontâneo. Tá? Neste caso aqui, ó, eu tenho um carbono sempre terciário, presta atenção nessas dicas, tá? Um carbono terciário, que está ligado a 3 carbonos, junto ao bromo. Só que o bromo é muito grandão, ele pega o par de elétrons e cai fora. Certo? Aí aquele carboninho, ele ficou deficiente, ele virou um triângulo, tá? Ou seja, agora alguém pode entrar. Ele estava todo fechadinho, não tinha por onde entrar. Agora abriu. Ele abriu a porteira da felicidade. Alguém negativo agora entra aqui, ó. Porque ele é extremamente positivo. E os opostos se atraem. E o nucleófilo é alguém muito negativo, lembra disso. Na segunda etapa, lá a dona água, que tem um par de elétrons doidos para compartilhar, fica com dó desse carbono e, pum, entra aqui. E forma uma ligação temporária aqui do oxigênio com 3 ligações. Só que aqui, como ele compartilhou um par de elétrons, está deficiente. Quem está deficiente agora não é o carbono, que já compartilhou, é o oxigênio. Aí ele fala, ô, meu filho, eu quero meus elétrons de volta. Ele vai falar, hidrogênio, você é pequenininho, meu bem? Me dá os elétrons e cai fora. E é exatamente isso que acontece. Ele vai quebrar essa ligação, pegar o par de elétrons e o hidrogênio sai sozinho.
que é a terceira etapa, tá? A terceira etapa acontecendo aqui, ó. A outra água vem só para ajudar, tá? Outra molécula, porque a primeira já se ligou aqui, ó. A segunda molécula de água se aproxima, pega o hidrogênio para ela e vai embora. Pum. E o par de elétrons que estava aqui volta para o oxigênio aqui. Agora ele tem 2 par de elétrons. Só que engraçado é que aí que vem o pulo do gato. Como o carbono, voltando aqui, ó, ele estava um triângulo, né? Um triângulo fechadinho. O ataque da água pode ser por cima, o ataque da água pode ser por baixo. Ela pode entrar ou por cima ou por baixo. Dependendo do que acontecer esse ataque, eu vou ter 2 produtos na mesma quantidade. 50% o que formou pelo ataque por cima e 50% o que formou pelo ataque por baixo. Aí vem a formação daquele fármaco talidomida, tá? Talidomida foi formada exatamente nesse mesmo princípio. O ataque do carbono por cima, metade das moléculas, e outra metade por baixo. Ou seja, formou na química chamado mistura racêmica, ou seja, mistura de 2 compostos, que são chamados de enantiômeros, porque tem carbonos quirais, e apresentam atividade óptica destrógena ou levógena, no caso os 2. Só que naquela época não se tinha o conhecimento de química orgânica que se tem depois, né, lá da década de 70, 80, que é a descoberta da estereoquímica. E a estereoquímica abriu um leque de informações. Por exemplo, por que existe aminoácidos que o nosso corpo absorve e tem aminoácidos que o nosso corpo não absorve? É por causa do encaixe. As moléculas têm que se encaixar uma na outra, assim como a chave encaixa na fechadura. Se a chave estiver invertida, ela não encaixa na fechadura, né? É a mesma coisa aqui. Olha o grau de importância do conhecimento das moléculas espelho, né? Imagem uma da outra. Assim como a famosa adrenalina. A adrenalina, ela sofre mudanças dentro do organismo, ela se inverte, causando efeitos diferentes no nosso corpo, tá? Fica a dica. Bem, aqui eu já expliquei, então aqui um resumo, né? Quando eu sei que é uma reação de substituição nucleofílica de primeira ordem, quando eu sei que é de segunda ordem. Isso aqui é uma dica. Você tem que olhar quem vai ser atacado. Moléculas grandes preferem aquele ataque de frente. Moléculas pequenas, ataque de trás, porque não tem nada impedindo que a outra entre, tá? Observe também o nucleófilos, a sua força. Lembra a tabela de forças que eu passei aula passada? Quando eu tenho um nucleófilo muito forte, consegue fazer reação de substituição nucleofílica de segunda ordem. Se ele for fraquinho, não dá conta. Como é a água. A água ela é fraca. O tipo de solvente. Se o solvente for polar, tá? Principalmente aprótico, que é alguns específicos para essa reação, já tende a ser a substituição nucleofílica de segunda ordem. Se for extremamente polar, como etanol e água, já vai preferir de primeira ordem, tá? E o grupo abandonador. Tem grupos abandonadores que atuam tanto na primeira ordem quanto na segunda ordem, tá? Nesse aqui não influencia muito não, vou ser sincera. É mais esses 2 aqui. O tamanho da molécula e o poder do nucleófilo. E agora, o último item da aula de hoje. Reações de eliminação. O que é eliminar? É sair, tá? Não tem ninguém que entra e ninguém que sai, é só que sai, tá? É 2 pedaços que saem da molécula e o átomo forma duplo, uma tripla, alceno, alcino, tal. Já falei sobre elas na aula passada. E assim que se formam os alquenos ou alcenos, tá?
A síntese de alceno, em geral, é a desidrohalogenação. Aí você vai falar assim, puta merda, o que é isso? Halogenação vem de halogênio, cloro, bromo, iodo. Desi é sair, saída de, tá? Antes de falar palavreado, saibam que não é nada mais do que a saída de um haleto de alquila ou de um cloro gasoso, bromo, tal. Tem vários tipos que saem, tá? Tem aqui um exemplo que eu tirei do livro do Feltri, que tem aqui, por exemplo, aqui, ó, tem 4 carbonos, um hidrogênio no segundo, além do de ligação, e um bromo aqui. Saiu esses dois, virou HBr, aí fica faltando ligação aqui. O que eles fazem? Eles se juntam e formam uma dupla. Isso que é uma eliminação, é a saída de uma molécula, não é a saída de um íon, é a saída de uma molécula. E uma molécula sempre pequena, tá? E aqui forma um alceno, uma ligação dupla, tá? Tá vendo? Ó, aqui é a mesma coisa, saiu um hidrogênio e saiu um bromo. Saiu, caiu fora. Ficou faltando ligação. Aí eles vêm e se juntam, formam uma dupla, um alceno. Isso só acontece na presença de um catalisador ou de 2 catalisadores polares, tá? Precisam de catalisadores para acontecer. O que é um catalisador? Vamos lembrar. É o famoso cupido. É aquele que ajuda que a reação aconteça. Muitas vezes ele não reage junto. Algumas vezes sim, que é a solvólise, é quando a água reage na reação. Quem que induz a acontecer a reação? Tem bases extremamente fortes que ajudam essa reação. Uma delas é o KOH, cujo nome é hidróxido de potássio, ou que às vezes é dissolvido em etanol para aumentar ainda mais por causa do hidróxido. Outro que é eficiente também, o etanoato de sódio, tá? Quem não sabe o que é etanoato de sódio, eu represento aqui para você. Um íon positivo junto a um íon negativo. E o hidreto de sódio, tá? É isso aí. São, ó, sempre compostos iônicos, tá? Que ajudam a formar íons. Para que aconteça essa reação, pode acontecer pela eliminação de primeira ordem e eliminação de segunda ordem. Já dá para ter uma ideia do que é esse negócio de primeira ordem e segunda ordem, né? Primeira ordem é por etapas, segunda ordem, etapa única. Uma só etapa, tá? É mais rápido. Bem, aqui está a definição e aqui é o exemplo. Vamos para a eliminação de segunda ordem. Aqui vem o senhor etóxido. Todo negativo, né? Ele é um nucleófilo. E o nucleófilo sempre ataca o mais fraco. Ele fala assim, bem, eu tô com um monte de par de elétron aqui, e eu tô olhando para você, senhor hidrogênio, eu quero você para mim. Aí ele faz o quê? Ele arranca esse hidrogênio para ele. Aí o que acontece? Para ele arrancar, essa ligação tem que deixar de existir. Não contente, o bromo fala, eu estou saindo também, eu quero sair também. Então, sai o hidrogênio de uma ponta e sai o bromo de outra ponta. Concorda que aqui está puxando o hidrogênio para um lado e o bromo puxando para o outro? Está tendo um ataque duplo de novo. De um lado, pum, do outro lado, pum. Ou seja, vai sair 2 pedaços da molécula. Aí o meu carbono vai ficar desesperado, vai falar, caramba, eu estou perdendo aqui, tenho par de elétrons sobrando, mas eu estou perdendo hidrogênio, e aqui você está sem elétron, meu bem. Aqui você está positivo e eu estou todo negativo, vamos fazer uma ligação? Aí o que acontece é isso. Quando acontece esse estágio intermediário, e o correto é estádio intermediário, é uma E2. Por quê? Saiu daqui,
já vai direto para cá. Ou seja, veio, atacou, formou esse estágio intermediário que um está puxando para um lado e outro puxando para o outro. Um roubando hidrogênio de um carbono que é chamado de beta, que é o que está ficando com elétron. E o outro está perdendo elétron para o brono, que é chamado de carbono alfa, que fica positivo, o outro fica negativo. O que acontece no final da história? Esse carinha saiu, e os dois vão fazer o que para se estabilizar? Um sem elétron, um com par, vem e faz uma dupla. Pum. É isso que acontece. Saiu dois pedaços, saiu esse e saiu esse. Então, mais HBr que é formado. Então, forma uma molécula e forma uma dupla. Se forma uma dupla, forma um alceno. Então, HBr, você foi eliminado, tá? Quando eu tenho esse estágio temporário que tem um ataque dos dois lados, eu tenho uma de segunda ordem, ataque duplo, tá? Mesma coisa da SN1, tá? Aqui é só mostrando, né, que quem roubou o hidrogênio foi o etanol, né? Virou etanol. E quem roubou o bromo foi ele mesmo. Ele pegou o par de elétrons e caiu fora. E a E1, professora? Qual é a diferença da E1? A E1 é eliminação de primeira ordem. Tá no nome, né? O que acontece? Um engraçado que na orgânica acontece simultaneamente, dependendo do catalisador, substituição nucleofílica de primeira ordem e eliminação de primeira ordem. Aí você fala assim, quando eu vou saber? Se eu te falar que acontece as duas? Algumas mais, outras menos, dependendo do solvente, mas em geral acontece as duas ao mesmo tempo. Tá aqui o Sol é solvente, tá? Que tem um nucleófilo. A primeira etapa é sempre a mesma. Primeira forma o carbocátion. Aqui que vem o pulo do gato. O nucleófilo entra aqui no carbocátion. Ótimo, entrou. E agora? Se ele entra, perde o hidrogênio, então acontece apenas uma substituição, porque ele entrou, pronto, só entrou onde já tinha saído alguém, que pode ser um cloro, um bromo, tal. Na primeira etapa nunca muda. Agora, se em vez do nucleófilo entrar no carbocátion e acontecer uma famosa inversão molecular, tá? Lembra que eu já falei sobre isso na aula passada? Acontece o quê? Em vez do solvente vir aqui no meu carbocátion, que é a preferência dele, tá? Ele ataca o hidrogênio da ponta, o pitiquim, e rouba o hidrogênio para ele e deixa esse par de elétrons livres. Aí ele fala, olha, meu filho, eu tô com um par de elétrons aqui, eu tô negativão. Você tá positivão? Vamos formar uma dupla? É isso que faz, forma uma dupla e fica estável. Ou seja, neste caso aqui, como ele roubou o hidrogênio, tá? E já tinha saído mais alguém, e forma uma dupla, é chamada de eliminação de primeira ordem, tá? Então, eliminação de primeira ordem só acontece quando eu tenho um carbocátion, alguém positivo, tá? Vou até tirar aqui que está muito grande. Aqui, ó, um carbocátion. E depende aonde esse solvente ataca. Se ele ataca o hidrogênio da ponta, vai acontecer uma eliminação. Se ele ataca o carbocátion, acontece uma substituição. Ou seja, acontece as duas ao mesmo tempo. Química orgânica tem esses contratempos, tá? Enfim, quando eu vou saber se é uma eliminação de primeira ordem ou de segunda ordem? Lembra do tamanho da molécula? Moléculas pequenas, tá? É aquela que você consegue arrancar os pedacinhos mais fáceis, é sempre eliminação de segunda ordem,
tá? Moléculas grandes acontece simultaneamente eliminação de primeira ordem e substituição nucleofílica de primeira ordem, as duas ao mesmo tempo, tá? Tá? E sempre as eliminações de primeira ordem são mais lentas porque precisam formar carbocátion. E o carbocátion é aquele carbono que fica deficiente em elétrons. E as Z2 são mais rápidas porque não formam carbocátion e tem aquele momento que tem um arrancando de um lado do carbono e outro arrancando do outro lado do carbono, né? O intermediário, com menor gasto de energia. Como aqui, ó. Tem um carinha aqui pegando de um lado, o outro pegando do outro. Essa aqui é a que achei mais próxima de começar a entender, né? Como eu falei para vocês, carbono terciário, carbono que está ligado a 3 radicais. Como é uma molécula que está totalmente fechada, não tem por onde atacar, ela primeiro tem que formar um carbocátion para depois acontecer a eliminação. Então, é uma eliminação de primeira ordem. O alicílico ou alicíclico, tá? Quando eu tenho já uma dupla num carbono, ele já está deficitário, e o meu carbono está aqui, ó, ele também é terciário, acontece o mesmo fenômeno. Forma a dupla aqui, porque forma um carbocátion. Pum. O benzílico é quando está ligado a um anel aromático. Esse ar significa aromático. O carbono também terciário forma carbocátion. Tá vendo que não muda, tá? Já secundários, dependendo do solvente, ele pode sofrer um rearranjo. O que é rearranjo? O par de elétrons pula de carbono para outro carbono e formar uma eliminação de segunda ordem mais raramente. Professora, o que é rearranjo? Rearranjo é aquilo que você faz direto na sua casa, que é organizar, né? Principalmente quem tem criança, vive fazendo rearranjo. Chega em casa, parece que passou o vulcão. Aí vai e arruma. Não dá 20 minutos, passou o segundo vulcão, né? Quem tem criança pequena sabe o que eu estou fazendo. E estou falando, é a realidade. O que acontece? Existe uma regra na química orgânica que ela sempre quer ficar mais organizada. Quando eu falo organizada, é uma geometria mais equilibrada, um triângulo perfeito, digamos assim, tá? Por exemplo, existe o famoso pulo do cátion, do carbocátion. Como assim? Um carbocátion secundário, que é aquele que está ligado a 2 carbonos, essa deficiência de elétron pode pular para esse carinha aqui, que é mais estável, porque ele já tem 3 ligações, ele é mais estável. Como assim? Acontece que, nesta lógica, tá? Pula o par de elétron daqui para cá, formando um carbocátion terciário, tá? O carbocátion terciário é sempre mais estável comparado ao secundário, devido à estrutura química tridimensional, tá? O secundário é meio torto, assim, ele vai querer se encaixar, ficar mais organizado. O terciário, ele forma um triângulo perfeito, como o carbocátion. Por isso que ele tende a sofrer esse rearranjo, essa organização, tá? E lembre, mais estável terciário, mais estável com secundário e muito mais estável estruturalmente do que um primário. Depois eu vou mostrar em 3D para vocês verem, tá? Então, o que acontece? Eu tenho aqui um carbocátion secundário, que praticamente tem uma diferença de eletropositividade, e a ligação pula desse carbono para esse, ele atrai a ligação, se eu quiser falar por esse modo, mas eu prefiro falar que literalmente essa deficiência pula de carbono para carbono e o hidrogênio pula junto. Simples assim, tá? Bem, segundo a regra de Zaitsev, o alqueno formado em uma maior quantidade é o que corresponde à remoção de um hidrogênio de um átomo de carbono que tem menor número de hidrogênios ligado a ele. Por quê? Segundo essa regra, ó, deixa eu até apagar para ficar mais fácil. Esse carbono não tem nenhum hidrogênio.
então é o que tem menos hidrogênio ligado a ele. Então, a deficiência de elétrons vai tender a ir para o mais deficiente, né? Então, não tem nenhum hidrogênio, ele pula para lá e fica estável aquele carbono que era deficiente em elétrons, tá? Bem, outros modelos que eu vejo aqui mais fácil de entender um rearranjo molecular. Esse carinha está deficiente, esse carinha está estável. Ele pega esse par de elétrons, carrega para cá e o hidrogênio junto. Aí a deficiência não é mais desse carbono, agora é desse, daquele que doou o par de elétrons, tá? Isso acontece N vezes, tanto de um lado quanto do outro. Sempre formando um carbocátion terciário. Lembrando, terciário é aquele que está ligado a 3 carbonos, tá bom? Bem, exemplo de reação de eliminação de primeira ordem com rearranjo. Nossa, parece um palavreado, né? Mas não é isso, não. Aqui eu tenho uma molécula que já é um carbocátion. Naturalmente vai acontecer aquele fenômeno, que é pular esses hidrogênios para cá e essa deficiência para cá, certo? Isso acontece. Ao pular, acontece a formação de duas substâncias. Isso que é legal da orgânica. Se esse íon negativo for casar com esse íon positivo, até vou apagar aqui, ó. Eu tenho um íon negativo doido para casar com um íon positivo, certo? Ele quer casar. Entretanto, ele não vai querer casar com esse carinha aqui, ele vai querer roubar esse hidrogênio, porque é pititiquinho, tudo que é pititico você rouba mais fácil. Vai roubar o hidrogênio, olha lá, pum. Aí ficou fazendo o quê? Esse cara tá cheio de elétrons, ou seja, é negativo, e esse cara é deficiente, ou seja, forma uma dupla. Então, forma a olefina, que é um alqueno. E, outra hipótese, se o B- em vez de roubar o hidrogênio deste carbono, roubar o hidrogênio do carbono do lado, ele pega o hidrogênio, rouba e fica esse carinha cheio de elétrons e forma a dupla aqui agora, ó. A única coisa que muda é a posição da dupla. Aí você fala, professor, entre esses dois produtos, qual que vai formar mais? Essa molécula ou essa molécula? A mais estável, essa molécula. Porque atacou um carbono terciário do que um carbono primário. Lembrando que esse é primário e esse é terciário, tá bom? Aqui algumas regras que eu deixei o material para vocês fazerem uma leitura. E neste material, ele explica quais são as prioridades para saber quando é uma reação de substituição e quando é uma reação de eliminação, tá? Deixo isso para vocês para facilitar o daqui para frente. Porque eu preciso que vocês treinem. E treinar é fazer exercícios. Não adianta, professor, se matar de dar aula, pesquisar, tentar falar uma linguagem mais simples possível, porque eu não sei há quanto tempo vocês tiveram química geral, se saiu da química geral, já veio para a orgânica, a que nível de orgânica vocês tiveram na geral, para eu saber até onde eu posso puxar. Porque quando eu acompanho a turma, eu sei exatamente até onde vocês foram. Eu não trabalhei geral, então eu não sei até onde vocês foram. Mas eu estou seguindo o que está na ementa, tá? Então aqui tem uma dica. Quando eu vou saber, professora, se vai ser eliminação, se vai ser substituição, se vai ser um só ataque por vez, ataque por etapas, ou um ataque duas vezes de uma vez, os dois atacando de uma vez, né? Que é a bimolecular. Tem alguma regra? Tem um quadro aqui que eu peguei da professora Patrícia, tanto é que eu estou referindo o material dela aqui embaixo, tá? Que tem algumas dicas. Eu tenho um grupamento pequeno ligado a um elemento X. Qual é a prioridade? SN2. Independente se o nucleófilo que atacar é fraco, se é forte, ou se ele tiver algum impedimento, esse próprio nucleófilo. Se for um carbono primário, tá? Ele prefere SN2, a não ser
que venha um nucleófilo muito grandão, aí prefere uma eliminação, tá? Se for o carbono atacado, ter algum impedimento, né? O carbono que está ligado ao X aqui é primário, só que tem impedimento, ó, tem uns pedaços ligados a ele. Aí depende, se for um nucleófilo fraco, é uma substituição, se não, simplesmente vai arrancar esse X e hidrogênio dele, eliminação, tá? Conforme eu aumento o tamanho da minha cadeia, a preferência é eliminação. Conforme a minha cadeia é menor, é substituição. Fica a dica assim, tá? Porque se a cadeia é pequena, eu tiro um pedacinho, ponho outro pedacinho, acabou. Cadeia grande, se é para atacar, ataca logo tudo. Arranca tudo que tem. Bem, estava demorando, né? Professora, até agora a senhora não tinha pedido nenhum exercício dirigido, nenhum estudo dirigido? Pois é, agora eu estou pedindo, tá? Vocês têm para fazer para mim, hoje é segunda-feira. Lá no site tem já uma atividade, né? 1, 2, 3, 4, 5 exercícios. Tá bom. Estudo dirigido 1, estudo dirigido 2. Vocês têm 1 hora para fazer. E me entregar, no máximo, via e-mail até segunda que vem. Segunda que vem é dia 20? Não, né? Hoje é dia 8. Deixa eu ver no calendário. Segunda que vem é dia 15. Tá bom, vai, vou ser boazinha. Entrega limite dia 22. Hoje eu não vou dar mais matéria nova, vou deixar vocês resolvendo e conforme for tirando dúvidas, podem me puxar aí no áudio. Tá bom? Professora, não sei nem por onde começar. Ótimo. Primeira coisa, você tem que representar a estrutura. E olha o que o exercício está pedindo. Represente as reações de substituição nucleofílica abaixo. Identifique quem é o nucleófilo, quem é o substrato e quem é o grupo abandonador. Ou seja, quem é quem nessa reação. Tá? Algumas aqui não têm o produto. Você tem que tentar descobrir quem é o produto. Algumas já está prontinho para você, tá bom? É só você observar aí. Vou parar de compartilhar. Vou parar mesmo. Vou descartar os riscaiada. E agora vamos ao que interessa, que é o aprender. Eu não sou aquele tipo de professora que fica apenas dando slide em aula. Eu faço vocês pensarem. Eu vou parar a gravação